Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo que Deus permite que nós estejamos juntos, né? Online, mesmo que online, eu aqui na minha casa, os irmãos na casa de vocês, aí, cada um na sua casa, mas aprendendo a palavra do Senhor, falando daquilo que o Senhor tem para nós. Para mim sempre é uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos. Quero agradecer novamente ao pastor Valdecir, toda a igreja de Limeira, os irmãos que coordenam aí a escola dominical, né? Escola bíblica. E para mim é sempre uma alegria muito grande poder entrar na sua casa para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre o significado do reino de Deus, né? A última lição da nossa revista, a última lição dessa revista que a gente está estudando agora. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar durante essa aula, durante esse dia, e vai abrir a nossa mente para nós entendermos aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer falar conosco, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 33 até o 43. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 33 ao 43. Antes, queria te convidar para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por mais esse dia, mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que nós temos de acordar e meditar na sua palavra. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui juntos para meditar na sua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui juntos, ó Deus, para falar sobre o teu reino, sobre o teu evangelho. Pai, eu quero te pedir, derrama o teu Espírito Santo sobre nossas vidas, o seu espírito de entendimento, de discernimento, Senhor. Quero te pedir, abra a nossa mente, abra o nosso coração, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, ver, compreender, estudar, entender tudo aquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa manhã. Se faça presente, ó Pai, aqui na minha casa, se faça presente na casa de cada um dos meus irmãos que estão conosco nessa manhã, ó Pai. Continua a derramar o Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 33 até o 43. Diz assim a palavra de Deus. Atentai, noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a alguns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e tratando-os da mesma sorte. Trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe: fará perecer horrivelmente a eles, a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Amém? Aqui está falando da palavra dos lavradores maus, né? O homem que fez uma construção, fez uma lavoura e deu para alguns homens cuidarem. E aqueles homens tentaram se apoderar daquilo que não era deles, né? Daquilo que era do Senhor, do dono da vinha, do dono da lavoura. E o reino de Deus, ele é exatamente dessa maneira, né? O reino de Deus é exatamente dessa maneira, a gente vai estudar ele agora,
nessa lição que a gente tem pela frente aí. E eu quero te convidar a meditar o Senhor comigo nessa lição. Amém? Vamos lá. Uma das frases mais comuns usadas por Jesus em todo o seu ministério foi: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Sem dúvida alguma, essa mensagem representa um dos ensinamentos mais fundamentais de Jesus. Antes, porém, de abordarmos a mais profunda significação da frase "o reino de Deus", é interessante notar que no Evangelho de Mateus aparece a expressão reino dos céus, ao invés de reino de Deus. As duas frases são apresentadas no mesmo sentido. Mateus emprega o reino dos céus porque escreve para judeus, os quais evitavam falar o nome de Deus. Por isso ele prefere reino dos céus no lugar de reino de Deus, usado por outros evangelistas. Então, a única diferença que tem reino dos céus para reino de Deus, quando a gente for ver os evangelhos, a gente pode achar essa diferença, é que Mateus ele escreve para judeus, né? A gente vai ver o evangelho de Mateus escrevendo reino dos céus e não reino de Deus. Mateus escreve para judeus. Os judeus não falam o nome de Deus, porque o nome de Deus no hebraico são 3 consoantes. Não existe vogal para o nome de Deus no hebraico. É Yod, Vav e Re, né? São as 3 consoantes do alfabeto hebraico. E aí os judeus não falam o nome de Deus por temor de falarem o nome de Deus errado, já que não se consegue pronunciar 3 consoantes, né? Aí a Septuaginta colocaram as vogais para eles poderem pronunciar Yahvé. Mas ninguém tem certeza se é Yahvé mesmo o nome de Deus. Então os judeus não falam o nome de Deus, eles não pronunciam por medo de falarem errado, de pronunciarem errado, por temor a Yahvé, né? Ou a Deus. Então, por isso que Mateus, ao invés de escrever reino de Deus, ele escreve reino dos céus, porque eles não pronunciam Deus. Amém? Pode-se pensar também que Mateus usa reino dos céus, talvez para contrastá-lo com o da terra. Mas Deus é seu rei. É ele quem governa, quem faz e quem executa as suas leis. Por isso, o reino dos céus é também o reino de Deus. Não existe diferença entre reino dos céus e reino de Deus. O reino dos céus, quem é o rei do reino dos céus, é Deus, então é o reino de Deus. Amém? A concepção judaica de reino de Deus. Para entendermos a ideia de um reino cujo Deus é rei, é necessário voltar aos princípios, aos primeiros tempos na história do povo judaico. O pensamento religioso desse povo estava saturado com a ideia de um reino de Deus. A espera de uma teocracia achava-se impregnada na vida da nação judaica, influenciando todo o povo. Êxodo 19, do 5 ao 6. As pessoas no Antigo Testamento eles esperavam um reino de Deus terreno, né? E o reino de Deus ele não é só terreno. O reino de Deus é tanto terreno quanto espiritual. É aquele que a gente já falou antes em outras lições sobre o já e o ainda não, né? Nós já estamos vivendo o reino de Deus porque ele já reina na história, e o ainda não porque ele vai reinar plenamente, né? Após a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, que nós reinaremos com ele, né? Após a destruição do diabo. Então, tudo isso está aí entre o já e o ainda não. Os primeiros anos da história de Israel, e os judeus não tiveram rei como as outras nações. Jeová era o seu rei. Só no tempo de Samuel é que receberam um rei. E mesmo assim, sob o protesto de Samuel. 1 Samuel 8,6. Então, a gente vê no começo da história de Israel que quem era o rei de Israel? Israel não tinha um rei homem, um rei carnal, mas um rei espiritual que era Deus quem controlava a história, quem governava a Israel, a nação de Israel, né? É o rei terreno. Era o reino terreno de Deus, foi demonstrado no começo da história de Israel, é ele que controla a história do seu povo, né? Mas nunca o povo perdeu de vista que, acima de seu rei, estava Jeová. Os profetas falavam muito do governo de Jeová sobre o povo judaico.
Mais tarde, quando o povo estava sendo oprimido pelos estrangeiros, essa ideia de Deus reinar sobre a nação reviveu grandemente e tornou-se a maior esperança do povo. Havia duas correntes de opiniões entre os judeus quanto ao reino de Deus sobre Israel. Vamos lá? O governo direto de Deus é uma corrente. Era a ideia de que Deus governava diretamente por meio de homens, como por exemplo os juízes. Deus era o soberano e esses homens apenas cumpriam as suas ordens. Se a gente for olhar para a história de Israel, a gente vai sempre ver Deus dando um jeito de controlar Israel, a história, né? A nação, de estar presente na nação. Primeiro ele faz através dos juízes, depois ele faz através dos reis e usa também os profetas, né? O reino de Deus, assemelhando-se ao reino do mundo. Vamos lá. A outra corrente de ideias acerca do reino de Deus começou mais ou menos no tempo de Samuel. Segundo ele, o reino de Deus se assemelhava mais e mais aos reinos desse mundo. O grande reino de Davi tornou-se o ideal. Os profetas, todavia, pregaram e exortaram o povo que se voltassem diretamente ao reino de Deus na vida da nação. Porém, o povo pensava muito mais em um reino terreno. Observe que os discípulos de Jesus, até depois da ressurreição, manifestavam essa ideia acerca do reino de Deus. Atos 1,6. Por isso, quando Jesus veio falar sobre o reino de Deus, todo o mundo judaico tinha uma ideia, embora um tanto errônea, daquilo que ele devia. A ideia não era nova, era a que dominava o conceito judaico. Jesus chamava-se rei, mas não exercia nenhuma função administrativa, nem era o líder político como os imperadores ou os reis da época. Consegue entender o reino de Deus nessa concepção? Não é um reino como a gente vê de um presidente da república ou de um rei da Inglaterra, ou, né, a gente tem aí o rei a rainha Elizabeth lá da Inglaterra, a gente tem o nosso presidente brasileiro aqui, o Bolsonaro, a gente tem pessoas que controlam a nação e administram a nação, são homens, né? Eu entendo que toda autoridade ela é capacitada por Deus, ela é colocada por Deus, ela é instituída por Deus. E isso nos traz a ideia de que nós devemos respeitá-las como alguém escolhido por Deus para exercer a função. Mas não se pode comparar um reino terreno, um reino carnal, com o reino de Deus. Deus ainda controla até essas pessoas, né? A gente vê muito claramente quando o povo de Israel estava no Egito, que quando Deus quer libertar e chama Moisés para levar o povo do Egito, ele convida Moisés, eu vou te levantar para você libertar o povo, eu vou te levantar para você guiar o povo. Moisés, em toda a história, em todo o tempo, ele vai ouvir a voz de Deus, vai se aconselhar com Deus, vai ouvir aquilo que Deus quer que ele faça, mas a gente vê Deus trabalhando também através de Faraó, né? Porque Deus, querendo mostrar o seu poder, querendo mostrar a sua grandeza, querendo mostrar que ele era maior do que os deuses do Egito, que ele era mais forte, mais soberano, ele endurece o coração de Faraó para Faraó não libertar o povo, não deixar o povo sair. Então a gente vê Deus no controle da história. Então, até as autoridades que estão como reis, como presidentes, como líderes de nação, elas são conduzidas pelo rei maior, o rei supremo, que é Deus, o reino de Deus. Amém? O reino de Deus revelado em Jesus. A chegada do reino de Deus. Jesus proclamou o reino como sendo algo novo e distinto daquele que já existia antes da sua vinda. Para ele, o tempo da preparação para a vinda do reino de Deus já havia passado e por isso veio fundá-lo ou promovê-lo em toda a sua grandeza e de acordo com a sua verdadeira natureza. O tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu digo sempre que o ápice do reino de Deus, né, que é a chegada na terra, é Jesus. É o ápice, né? É o pico, né? Quando chega lá em cima, é Jesus. Quando ele vem, quando ele prega, quando ele morre, quando ele ressuscita. Porque aí o reino ele vai começar a tomar uma nova forma, né?
O reino vai começar a tomar uma nova perspectiva. E a gente vai ver aqui, ó. Ao descrever o seu reino, Jesus disse que era como um pano novo e vinho novo. Não seria para remendar a roupa velha do judaísmo, tampouco guardar em odres velhos. Odres eram vasilhas para guardar o vinho. O vinho novo, por causa de sua fermentação, tinha que ser colocado em odre novo. O reino de Deus é algo que não poderia ficar restrito aos estreitos limites do judaísmo. Então, irmãos, eu gosto dessa parábola aqui, quando Jesus vai falar de coisa nova, né? De odre velho, de odre novo, de pano velho, de pano novo, que não dá para o pano velho remendar o pano novo, ou não dá para colocar o vinho novo dentro de um odre velho, né? Então, está mostrando exatamente que a vinda dele, o evangelho, as boas novas do evangelho, o reino de Deus, não vem para talvez ser remendado ou ficar estrito ao judaísmo, aos 10 mandamentos, né? A lei de Moisés. Mas ele vem trazer um novo conceito de reino de Deus. Ele vem trazer uma nova perspectiva de reino de Deus. Agora, não que a lei é abolida, mas a lei ela não tem mais tanto efeito para aquele que crê no sangue de Jesus, né? Ela vai continuar apontando pecado. Se você desobedecer a lei, você vai estar pecando. Se você desobedecer os 10 mandamentos, você vai estar pecando. Mas o sangue, em Cristo, você tem graça, você recebe amor, você recebe perdão, e o seu pecado é perdoado, e você é justificado, não através da lei, mas através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que une os membros do reino de Deus? Jesus ensinou que o seu reino era composto de pessoas com certas características. As bem-aventuranças mostram que o que une os membros do reino de Deus são os laços de sangue. Não são os laços de sangue, mas uma certa qualidade de caráter que todos possuem. O reino de Deus e a vontade... deixa eu explicar um pouquinho aqui. No reino de Deus, nós somos família, né? Nós somos irmãos. Mas é o que eu sempre digo na igreja, nós somos irmãos de sangue? Sim, nós somos irmãos de sangue. O sangue derramado na cruz nos torna irmãos, né? Mas esse sangue, ele tem que exercer uma função em nossa vida, no nosso caráter, na nossa mente, que vai trazer para nós características de membros desse reino, do reino de Deus. Vai trazer para nós características de pessoas que realmente creem, acreditam e praticam as obras desse reino, né? Se a gente abrir lá em Mateus 5, vamos ler um pouquinho aqui, abrir a Bíblia. Mateus 5, do verso 3 ao 11. Olha aqui. Porque este é referido por intermédio de Isaías. Não, estou lendo 3, desculpa. É o 5. Do 3 ao 11. Bem-aventurado os humildes. Uma das características do povo, de quem é do reino de Deus, é que é humilde. Porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados os que choram, os que sofrem, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, né? Mansidão não tem a ver com rebeldia, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, são justos, né? Querem a justiça não a justiça terrena, mas a justiça espiritual, a justiça que vem de Deus. Bem-aventurados são os misericordiosos, os amorosos, os compassivos. Bem-aventurados são os limpos de coração, coração puro, coração limpo, coração transformado, coração purificado pelo sangue de Jesus. Bem-aventurados são os pacificadores. Aqueles, como eu falei aqui, encaixa mais ou menos no manso, né? O pacificador é aquele que vê uma briga aqui, uma ferrenha aqui, a outra aqui, e ele consegue moderar, né? É o moderador, é aquele que está no meio, que consegue controlar a situação.
Esse é um pacificador. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, essas são algumas das características de quem é membro do reino de Deus, de quem realmente é membro desse reino tão grandioso, tão maravilhoso. O reino de Deus é a vontade soberana. Uma outra característica do reino de Deus acha-se na oração ensinada aos discípulos, especialmente na frase, venha o teu reino. Porque a seguir Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma boa explicação da oração, venha o teu reino. O reino só vem chegando à proporção que os homens fazem a vontade de Deus. Deus reina quando os homens obedecem de coração à sua vontade. Isso aqui é o ápice do reino de Deus, né? O reino de Deus só chega quando nós queremos realmente viver o reino de Deus, realmente viver a vontade de Deus, realmente viver aquilo que Deus tem para nós. O reino de Deus é universal. Qualquer indivíduo que preencha as condições de entrada pode fazer parte dele. O reino não tem limites, é extensivo a todos os seres humanos. Sempre foi plano de Deus fazer o seu reino acessível a toda a humanidade. Quando a nação judaica rejeitou a Cristo, Deus lançou mão dos gentios a fim de completar a obra da salvação. Então, irmãos, o reino de Deus não é só para uma nação, né, como os judeus pensavam, né, no começo da história. Nós somos a nação eleita, né, mas aí quando Jesus vem e morre, e eu digo sempre, Atos 2 vai mostrar muito bem isso, né? Quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, e o Espírito Santo ele começa a trabalhar ali no meio do povo, e algumas pessoas que estão lá vendo tudo aquilo, elas são de vários lugares do mundo, né? São judeus, claro, sim, que vieram para o templo comemorar a festa do Pentecostes, né? Mas aí vem o evangelho ser anunciado, o evangelho ser pregado. Tanto que quando Pedro vai pregar, o primeiro sermão de Pedro, 3.000 pessoas, não somente de Jerusalém, não somente só daquela terra, se convertem e o reino de Deus começa a ser espalhado para o mundo, né? Então o reino de Deus é universal. O reino de Deus não é para você viver só dentro da sua casa. O reino de Deus não é só para viver só dentro da sua igreja. O reino de Deus não é só para viver só dentro do seu ali ninho. O reino de Deus é para você manifestar no seu trabalho, na sua faculdade, no seu serviço, por onde quer que você ande, entre os seus amigos, na festa que você vai. Você tem que ser um membro do reino de Deus. Você tem que manifestar a glória de Deus. Você tem que manifestar a vontade de Deus para todo aquele que nele crê. Amém? O reino de Deus é a realidade alcançada só pelos regenerados. Olha isso aqui. O reino está entre os homens salvos e os não regenerados. No entanto, só os regenerados o veem. Só quem nasceu de novo é que o entende e participa dele sob a perspectiva da salvação. E é por isso que Jesus vai falar assim, olha, bem-aventurados vocês serão quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem injuriados, quando vocês forem injustiçados por causa do meu nome. Porque nem todo mundo, meus queridos irmãos, compreendem o reino de Deus. Nem todo mundo compreende essa ideia que a gente está conversando aqui nessa manhã, de que Deus está no controle de tudo, de que Deus governa tudo, de que tudo está no seu controle e nada foge ao seu alcance. Né? Nem todo mundo compreende isso. Só aqueles que são regenerados. Só aqueles que são alcançados. Somente aqueles que foram transformados pelo Espírito, pela presença do Espírito Santo na sua vida. Foram libertos, né? Que as suas escamas caíram, que os olhos espirituais foram abertos. E ele consegue agora compreender e enxergar a grandiosidade e o tamanho do reino de Deus na terra. Que ele já está reinando na terra. Amém? O reino de Deus e a igreja. O reino de Deus e a igreja não se confundem. São coisas distintas. Portanto, a igreja não é o reino, mas é parte dele.
Enquanto o reino é a totalidade da atividade remidora de Cristo, de Deus em Cristo, a igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus, que aceitaram o evangelho, arrependeram-se dos seus pecados, foram adotados como filhos de Deus, têm o Espírito Santo e a esperança da vida eterna. Então, irmãos, a igreja não é o reino de Deus. Deus não reina somente na igreja, né? Mas a igreja é a assembleia, é a reunião, é a comunhão daqueles que foram alcançados para fazerem parte desse reino. O reino de Deus vai muito além dessa ideia de somente estar num culto, somente estar numa reunião, somente estar dentro de quatro paredes. Pelo contrário, é o que eu falei aqui, o reino de Deus deve ser levado para fora. A gente deve propagar o reino, proclamar o reino, declarar o reino por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente passe, né? Nós somos chamados para isso. Tem um livro que eu gosto muito, do pastor Antônio Carlos Costa, Convulsão Protestante, quando a teologia sai dos templos e invade as pessoas fora dele. Se você puder ler esse livro, é um livro abençoador, impactante e transformador para aqueles que querem realmente levar o evangelho a toda criatura, declarar o reino de Deus a toda criatura. Amém? O reino é a realidade que tem na igreja o reino é a realidade que tem na igreja o seu sinal mais visível. A igreja é como um órgão do reino, onde se confessa o senhorio de Cristo e a quem foi dada a tarefa de ir a todas as nações e proclamar o evangelho. A igreja é como o órgão do reino, onde se confessa o senhorio de Cristo e a quem foi dada a tarefa de ir a todas as nações e proclamar o evangelho. Foi o que eu disse aqui, né? Nós, como igreja, devemos sair das nações e proclamarmos o evangelho, proclamarmos o reino de Deus. Para concluirmos esse estudo, observe as três fases do reino. O reino de Deus já existia desde a comunhão inicial do homem com o Criador. Milênios depois, alcançou maiores proporções, tornando-se potencialmente universal. Desde o tempo de Jesus, o reino vem cumprindo todos os seus propósitos na história. Por isso podemos afirmar que o reino já existia no Antigo Testamento, veio com Jesus e ainda virá em sua plenitude. Podemos e devemos continuar a orar: venha ao teu reino, e ao mesmo tempo dar graças a Deus pela vinda do seu reino em tempos passados. Então a gente tem que entender que o reino de Deus começa na criação, né? Deus começa a manifestar o seu reino lá na primeira comunhão de Adão com ele, Adão com Deus. Depois Deus escolhe uma nação para mostrar esse reino um pouco mais amplamente para o mundo, que é Israel. Aí Deus vai comandar a história de Israel. E agora o reino já está abrangendo todas as nações, todo o universo, toda a criatura de Deus, né? Ainda tem lugares para serem alcançados, tem lugares para o evangelho ser chegado, para o reino ser chegado. Mas vai chegar porque Deus está no controle da história. Amém? Observe os seguintes textos. Vamos ler aqui, para a gente deixar isso aqui mais claro na mente dos irmãos. O passado. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Desculpe, eu li o 12. Não é esse mesmo, é o 12, mas acho que está errado aqui. É isso mesmo. Verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Que é o passado, né? Agora vamos para o presente. Lucas 17, 21. Vamos ler todos para a gente chegar na ideia final aqui do autor. Lucas 17, 21. Diz assim:
Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está dentro de vós. No passado a gente via Deus usando homens, né, para proclamar o reino. A gente vê João anunciando o reino. Os profetas anunciaram o reino, né? E isso foi feito através de mãos humanas. Agora, a gente vê o reino dentro de nós, dentro da minha vida e dentro da sua. Agora não precisa mais de pessoas para ficarem apontando. Agora Deus reina em nós, reina em nossas vidas. O futuro está lá em Lucas 13, 29. Diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Aqui o reino já está agora universal, já está agora para toda nação, para todo aquele que confessar o nome do Senhor e ser salvo. O Senhor está agindo na história. Como membros do corpo de Cristo, fazemos parte e aguardamos ansiosamente o retorno do Senhor e a plenitude do seu reino. Amém? É isso. Essa foi a nossa lição de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham entendido bem a explicação. Se não, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo nos comentários, a gente responde, tá? E os irmãos também que quiserem depois perguntar para mim, meu número de celular é 19994833452, se quiser anotar aí. Pastor Adriano, por favor, tira essa dúvida sobre a lição. A gente está aqui para te atender, para te ajudar. O pastor Valdecir também, que com certeza vai saber até melhor do que eu para ajudar os irmãos a responder. Mas nós estamos aqui para ajudar, para caminharmos juntos e para continuarmos nessa trajetória linda que nós estamos tendo de comunhão e de estudo da palavra do Senhor. Obrigado pela sua atenção. Tenha um domingo abençoado, tenha um domingo cheio do Espírito Santo. Vamos orar para nós encerrarmos essa aula de hoje. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Deus. Te agradecer por essa oportunidade, por esse dia, pelo privilégio de compartilharmos e falarmos do seu amor, falarmos da sua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, continue a abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que estiveram conosco. Derrama o teu Espírito Santo, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama, ó Pai, a tua unção, a tua alegria, ó Pai, em nossos corações, Senhor. Fale conosco poderosamente durante esse dia. Esteja, ó Pai, conosco nesse domingo. Seja um domingo cheio da tua alegria, cheio da tua graça, cheio do teu poder, ó Pai. Continua conosco. Nós ansiamos, necessitamos da tua presença em nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Grande abraço. Até mais.